Olá, voltei. Voltei. Hoje estamos falando sobre propósito, sobre emoções e estamos falando o que está por trás de tudo isso, por que a gente tem muitos problemas emocionais, por que a gente não identificou o nosso propósito de vida. Então, esse o que nós estamos falando hoje, tá? Sobre emoções e sobre propósito de vida. Então, a gente estava falando sobre pessoas que descarregam, que xingam, que humilham outra pessoa. São pessoas que precisam desenvolver o seu lado emocional. São pessoas que. É o que a gente está falando sobre imaturidade emocional, tá? Então, a gente precisa desenvolver essa maturidade emocional para lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, desenvolver o autocontrole, desenvolver o autoconhecimento, o que tira a gente do sério, então todas essas coisas, tá? Ah, a Tereza voltou de novo, né? A Tereza tá interagindo bastante aqui hoje. Então a gente precisa desenvolver essa imaturidade, tá? E aí a gente já tá chegando pro final dos tópicos que eu tinha separado para falar com vocês. Então, gente, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de emoções, a gente precisa agir de acordo com os nossos valores e não simplesmente buscando a aprovação do outro. Então, quando a gente busca a aprovação do outro, a gente se torna escrava dessa pessoa. Logo, a gente nunca vai ser feliz. Porque a gente só faz aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A gente se torna escrava emocionalmente delas. Então você precisa ser fiel a você, aos seus valores. Tá afim de fazer? Faça. Não tá afim de fazer? Não faça. Então parar de ir no embalo das pessoas. Né? Então, quando a gente fala de propósito, é seguir os seus valores, seguir aquilo que você acredita. E uma dica legal para você desenvolver e parar de querer agradar as pessoas, a aprovação das pessoas, é você decepcioná-las. Então, decepcione no mínimo 3 pessoas. Quando a gente fala de decepcionar, a gente está falando de pessoas que não gostariam de fazer alguma coisa e faz porque o outro está pedindo. Então, decepcionar é quando você não está afim de fazer e você ir lá e vai falar. Não quero fazer, não posso fazer, não tenho condições de fazer. Você não precisa ser grossa com essa pessoa, você não precisa tratar ela mal, a gente não está falando nada disso. Mas a gente está falando de decepcionar pessoas, é assim, não importa o que a outra pessoa fala. O importante é que você está sendo fiel a você, aos seus valores. Eu dependia muito da aprovação da minha mãe e ainda hoje eu pago o preço. Exatamente, Tereza, vai pagar o preço altíssimo, tá? Quando você depende da aprovação do outro, se prepare para pagar o imposto, viu? Porque vai custar caro, tá? Você é um ser único e você tem os seus valores. Eu não tô falando que a gente tem que desrespeitar pai, mãe e pessoas, não é disso que eu estou falando, tá? Tô falando de viver a sua essência e parar de querer a aprovação das pessoas. E hoje eu vivo na postura da filha, perfeito. É achar o seu lugar, tá? O seu espaço, senão você atrapalha todo o sistema e nada na vida vai dar certo. E aí a gente precisa, então, decepcionar pessoas, tá? Você quer desenvolver autoconfiança, parar de querer a aprovação das pessoas, simplesmente decepcione. Alguém está esperando que você faça algo que você não está afim de fazer, então vai lá e decepcione. Fale a sua verdade. Honrar pai e mãe é exatamente o caminho. Exatamente. Oi, Vanilda! Tudo bem? Então, não depender da aprovação das pessoas, tá? Faça o que você tem vontade de fazer, o que você quer fazer. Não viva pelo outro, tá? Senão você vai se tornar escrava dessa pessoa. E aí, gente, a gente precisa desenvolver, aprender coisas novas e diminuir a curva de aprendizado. Então, se você precisa desenvolver sobre emoções, sobre propósito, sobre autocontrole, sobre relacionamento, você precisa aprender, então você pode acelerar a curva de aprendizado. Então, o que você poderia demorar 5 anos, 10 anos para aprender, você pode diminuir 10 anos em 1 ano. É só você se dedicar, você buscar todos os dias conhecimento, prática, repetição, como se relacionar, como tratar as emoções, como não me tornar vítima, como não me tornar carente emocionalmente, cobrando sempre atenção, afeto do outro. Então, como que eu posso aprender isso sem sofrer na prática, sem esperar 20, 30 anos para aprender? Você pode passar uma vida e aprender, mas você pode acelerar essa curva de aprendizado. Então, aprender 10 anos em 1 ano. Por exemplo, acelerando, buscando conhecimento, buscando cursos, buscando autodesenvolvimento,
sozinho, com alguém, mas busque esse autoconhecimento, tá? Beijo, Tereza. Foi muito bom estar com você aqui, viu? Então, assim, quem não gosta do outro é porque não se aprova, tá? Então pense sempre nisso. Quando as pessoas te criticam, quando as pessoas falam mal de você, é porque ela não se aprova, tá? Quem não gosta do outro é porque ela não se aprova. Pensa nisso, tá? Então não é sobre você, é sobre ela, tá? Então tira esse lixo emocional e não fica pensando nisso não, tá? Porque se ela não gosta de você é porque ela não se aprova. O problema é dela, tá? As pessoas usam os bloqueios que ela tem para bloquear o outro, tá? Então ela tem bloqueio, ela não consegue realizar, ela não consegue construir, e aí ela fala que você não vai conseguir, mas esse é um bloqueio dela, não seu, tá? E aí existem várias síndromes, né? Síndrome do pensamento acelerado, síndrome de não sei o quê. Mas, gente, por trás de todas essas síndromes, né, que as pessoas estão na moda agora falando, tem que buscar a causa. E a causa, o problema, a raiz, é com pai e mãe. Então precisa resolver isso, tá? Então todas as síndromes, todos os problemas emocionais, problemas. Se você não resolver isso, o seu corpo vai responder através de doenças, mas começou emocionalmente. E você precisa tratar na causa, é com pai e com mãe, tá? Resolve isso com pai e com mãe, porque aí você vai resolver todas as questões emocionais. Você vai parar de ficar querendo migalhas de afeto das pessoas, querer se sentir amado, importante, através do outro, porque não é o outro, é a gente, tá? E tudo que eu odeio na vida, eu me torno escravo disso. Então pensa nisso, se você não gosta da outra pessoa, você precisa tratar as suas emoções. O que a outra pessoa te irrita está em você, é você que precisa desenvolver, tá? Então, resumindo a live, porque a gente já tá um tempinho aqui falando, a gente tá falando sobre propósitos, sobre emoções. Então, para você, só é possível ser feliz quando você acha o seu propósito. E o caminho desse autoconhecimento do propósito é você lidar e desenvolver as suas emoções. E toda lambança emocional se relaciona na causa, com pai e mãe. Então precisa resolver isso com pai e com mãe, ressignificar, honrar as histórias deles, porque o que eles fizeram foi o melhor que eles puderam fazer com aquelas condições que eles tinham naquele momento. Então, honre seu pai, honre sua mãe, a história deles, mesmo se eles não estão mais aqui. Mas pense neles como pessoas que fizeram o melhor para que você estivesse aqui hoje. E você só existe por causa dos seus pais. Tá? Então, todo problema emocional que a gente tem na causa é com pai e com mãe. Então, resolva isso. Às vezes pode ser que você tenha tido um entendimento de que você não foi amado, e muitas vezes é o entendimento da criança, né, da sua criança interior, de emoções, de memórias de criança, mas não quer dizer que é verdade. Então por isso que a gente precisa tratar essas questões emocionais com pai e com mãe, porque senão isso vai se estender nas outras áreas da vida. E foi o que eu tinha falado, né, sobre o efeito dominó. Então, às vezes, uma área da sua vida não vai bem, ao invés de você arrumar essa área que não vai bem, você acaba estragando todas as outras áreas, tá? Fica com problema no trabalho, problema com os filhos, problema no relacionamento, problemas financeiros, e aí vai atrapalhando. Então, não faça essa lambança, tá? Uma área não vai bem, resolva essa área, e não fique atrapalhando as outras áreas, tá? Porque a tendência das pessoas é estragar as outras áreas que estão indo bem. Para tudo, resolve, peça ajuda. Muitos problemas emocionais a gente não consegue resolver sozinhos, tá, gente? Eu estava até comentando hoje, todos nós temos bloqueios emocionais, temos problemas emocionais. E eu estava contando, recentemente, eu consegui tratar 16 bloqueios emocionais que eu tinha. E olha só, se eu não consigo desenvolver esses bloqueios, eu seria uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou hoje. Então a gente sempre tem que buscar os bloqueios. O que estão impedindo a gente de ser essa pessoa realizadora, essa pessoa que transborde, essa pessoa que viva pelo propósito de vida? Então a gente precisa eliminar os bloqueios que a gente tem e tratar. Então foi incrível, assim, eu tava contando hoje, deu 16 bloqueios absurdos que me impediam de crescer, de ser feliz. Então seus bloqueios te impedem de ser uma pessoa feliz, realizadora. Então anota isso, assim, quais são os bloqueios, o que eu tenho que me impede de ser feliz? E busca ajuda, tá? Vai tratar esses bloqueios. Oi, Vânia, tá entrando agora, tudo bem? Então, busque resolver esses bloqueios, tá? Porque os bloqueios ou são fatos que aconteceram ou são fatos que nós criamos
porque através da nossa interpretação, tá? Não necessariamente aconteceu, é porque nós criamos com base do nosso olhar de criança. Então precisa mudar isso, ressignificar, mudar lá atrás, para não impactar o nosso presente nem o nosso futuro, tá? Resolva questões emocionais, gente, resolva, porque senão isso vai virar doenças no seu corpo, isso vai virar problemas nas outras áreas, e você não vai conseguir ser feliz, porque o seu emocional não vai bem, tá bom? Então resolva isso. Esse era o tema da live sobre propósito, sobre emoções, e aí a gente vai se falando, tá? Quero fazer mais lives sobre esse tema, porque eu sei que tá pegando muita gente não consegue lidar com as emoções, estão muito ansiosas, muito depressivas, e eu quero aparecer por aqui mais vezes para ajudar vocês, tá bom? Então, só resumindo para quem chegou agora, tá? A gente só é feliz quando a gente vive o nosso propósito de vida, e o nosso propósito acontece quando a gente vive para trabalhar em prol para realizar o propósito do outro, tá? O nosso propósito de vida acontece quando a gente ajuda o outro a realizar o propósito dele. Estamos nesse mundo para servir. Você não nasceu por acaso. Vou deixar salva, Vânia. Ó, já tô aqui há mais de 1 hora. E aí eu acho que eu deixei salva a live. Caiu, né? O Instagram derrubou e eu entrei de novo. Então já tô encerrando, mas eu vou deixar salva sim, tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá, porque eu falei sobre o efeito dominó, tá? Sobre uma área da nossa vida não dá certo e ao invés da gente arrumar, vai bagunçando as outras. Eu dei um exemplo, aí você dá uma olhadinha lá. E sobre como lidar com as emoções, tá? Então a gente precisa de ajuda, vamos buscar profissionais, vamos buscar se desenvolver, tá? Chegou agora, Vânia. Que bom, eu deixei salva a primeira, tá? Essa agora eu vou deixar também, aí você dá uma olhadinha. Então, gente, vamos buscar ajuda para tratar do nosso emocional, senão nada na vida vai dar certo, senão a gente não consegue crescer, a gente não consegue trazer resultados e nada dá certo, tá? A nossa felicidade depende da gente encontrar o nosso propósito de vida, tá bom? Então, busca o seu propósito de vida, por que você tá nesse mundo? Você não está aqui por acaso, então tem algo maior por trás de tudo isso, tá? E você precisa encontrar o seu propósito de vida para que você possa ser feliz na essência, tá? A gente falou muito sobre dinheiro, sobre sucesso na primeira live, então dá uma olhadinha lá, tá bom, Vânia? Só para eu não repetir de novo o que eu já falei. Mas eu falei tudo sobre isso, tá? Sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre efeito dominó, sobre as outras áreas da vida que a gente impacta quando a gente não resolve. Então, ao invés de resolver uma área, a gente acaba atrapalhando as outras. Tá bom? Então, vamos buscar ajuda, vamos buscar aprendizado, vamos buscar aprender, desenvolver, porque a gente não nasceu sabendo tudo e a gente faz um monte de lambança na nossa vida por causa de questões emocionais. E aí a gente precisa desenvolver isso não porque a gente precisa, mas porque a gente merece ter uma vida feliz, porque a gente merece ser feliz. Você merece ser feliz, você merece ter tudo de bom. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você só tenha uma vida sofrida, que você só tente e não consiga realizar. Então existe um propósito muito maior por trás de tudo isso e você merece descobrir. A vida não é só nascer, trabalhar e morrer, não, gente. A gente tem que viver todos os dias com ansiedade, não com ansiedade, mas ansioso para viver o nosso propósito de vida. Poxa, que legal, sabe? Sim, ai, nossa, mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, não aguento mais. Não é esse pensamento, é um pensamento de alegria, tá? Quando a gente vive o nosso propósito, a gente tem essa sensação de não ver a hora de viver, tá? Porque propósito se relaciona com felicidade. Tá bom? Então, quem chegou agora, eu deixei a live salva, dá uma olhadinha lá, que a gente falou sobre propósito de vida, sobre emoções. E tá bem legal, tá bom? E a gente se vê. Gente, adorei falar com vocês, tava morrendo de saudade. E a gente vai se falando por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima live. Beijo!